Boa noite. É um prazer estar aqui. Obrigado a vocês também por terem vindo, pelo convite. Vocês estão me ouvindo bem? Bem. Mesmo quem está no fundo, está me ouvindo? Não está joia. Então, vocês vão perceber, o meu nome é Givago, como falaram, e vocês vão perceber que eu tenho um sotaque. E algumas pessoas confundem esse sotaque, não sabem se é alemão, se é francês, mas é mineirês, né? Então eu sou de Minas. E é um prazer estar aqui nessa casa e chegar em uma casa onde nós estamos aqui para reflexão, para estudos, e encontrar uma casa tão bem estruturada como essa, né? Aqui a gente já teve algumas reflexões, o objetivo é esse, e o tema que eu trago então para a nossa reflexão hoje, para tentar contribuir com alguma coisa, é em torno da felicidade. Deus criou todos os espíritos para serem felizes. Seremos felizes de uma forma ou de outra. Temos certeza que seremos felizes? O que vocês acham? Quem aqui quer ser feliz? Às vezes, quando eu faço essa pergunta, algumas pessoas não levantam a mão. Eu imagino que é porque essas pessoas já são felizes, né? Porque ninguém em sã consciência fala, eu sou infeliz e quero continuar sendo infeliz. Então essa reflexão ela é fundamental para que a gente possa entender a justiça divina. Se nós acreditamos na vida eterna, né, e Deus nos enviou aqui para a Terra para passarmos um tempinho curto, esse tempinho diante da eternidade, né? Se a gente pensar que é Ele que vai definir se seremos felizes ou não, não nos parece justo, né? Então, é muito difícil a gente conquistar a felicidade nesse tempo, nesse tempinho que nós passamos aqui nessa encarnação, né? Então, como se configura a felicidade para nós espíritas? Seremos felizes? Qual a visão espírita sobre a felicidade? A felicidade, ela é citada em muitas obras espíritas, e aqui eu vou citar algumas em que ela aparece. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 13, está lá: Deus nos criou para sermos felizes na eternidade, né? Aí, no capítulo 13, no item 12, está escrito: sede bons e caridosos. Essa é a chave dos céus, chaves que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito: amai-vos uns aos outros. Na Revista Espírita, de março de 1860, fala: se Deus pôs em nossos corações essa necessidade tão grande de felicidade, é que ela deve existir em algum lugar. Sim, confiai nele, mas sabei que tudo quanto Deus promete deve ser divino como ele, e que a felicidade que buscais não pode ser material. No Livro dos Espíritos, nos explica que a felicidade, né, no que a felicidade consiste, né? Está lá na pergunta 967, em que consiste a felicidade dos espíritos bons. E a resposta é em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, né?
e nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. Olha vocês aí, não é a descrição de vocês, né? De todos nós, né? Então, olha o que ele fala: o amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. São felizes pelo bem que fazem. Muitas vezes nós nos sentimos felizes fazendo bem, estando aqui na casa espírita. Não vai nos mostrando um pouco esse caminho da felicidade? De acordo com Emmanuel, para alcançarmos a felicidade integral, é preciso abrir o coração ao amor e abrir a mente ao conhecimento das leis divinas. As portas do céu, diz o Emmanuel, elas permanecem sempre abertas, nunca foram fechadas. Mas para que o homem se eleve até essa porta, ele precisa de asas, da sabedoria e do amor, né? Então cabe a cada um de nós desenvolver essas asas. Essa tarefa exige esforço. Muita gente desanima e prefere estacionar. E às vezes séculos a fio nos labirintos da inferioridade. Porém, os bons trabalhadores sabem perseverar, continuando sempre nessa trajetória da perfeição. Emmanuel cita que os que desanimam, e esses são aqueles que parecem que nunca estão satisfeitos, nunca são gratos pelo que têm. Será que nós somos assim? O poeta Vicente de Carvalho, ele tem um soneto, e nesse soneto ele diz o seguinte: essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda reada de dourados pomos, existe sim, mas nós não alcançamos, porque está sempre aonde nós pomos, e nunca pomos onde nós estamos. Então, como que está essa visão de felicidade? A gente está trazendo a felicidade para junto de nós, estamos sendo gratos. O poeta diz que a felicidade existe, mas nós a colocamos em lugar inalcançável, né? E ele não deixa de ter razão. Queremos ser felizes, mas sempre na dependência, né? na dependência de satisfações, de condições materiais, de acontecimentos exteriores a nós. Agora, falando um pouco sobre o tema da reflexão, ele veio porque a minha família foi para Minas, em uma segunda-feira, que é o dia do nosso Evangelho no Lar. Eu estava sozinho em casa, e para fazer o Evangelho, eu peguei um dos meus livros preferidos, que é o livro Sinal Verde, do Chico, né, e do André Luiz. E esse livro, como vários outros clássicos, eles estão disponíveis de graça na internet, né? Os grandes livros espíritas estão lá, né? Só a gente se deliciar com eles, né? Mas cada frase desse livro, pelo menos para mim, são para parar, para pensar sobre o que está escrito, que mensagem querem passar, e elas me tocam bastante. Eu sinto, à medida que eu vou lendo, vários puxões de orelha. Então, nesse dia, eu li no Evangelho e eu pensei: por que compartilhá-la? Por que não compartilhá-la? Por que compartilhá-la? Por que não compartilhá-la? Compartilharei-a de coração, sem interesse nenhum, a não ser causar algumas reflexões, né? Então, a mensagem é o tema da reflexão, e lá na mensagem começa com a seguinte frase: em matéria de felicidade,
convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. E o que amamos? O que nos faz bem? Nossos hábitos nos trazem uma felicidade pura, aquela felicidade que temos quando ajudamos alguém. Aí na segunda frase do livro, na segunda frase da mensagem, ela fala: quem se aceita como é, doando de si a vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. O nosso aprimoramento de espíritos eternos no processo dessa evolução espiritual precisa contar com a nossa autoaceitação, através do conhecimento de nós mesmos, e isso não é fácil. Essa compreensão ela é tão necessária que Allan Kardec perguntou aos mentores espirituais na questão 919 do Livro dos Espíritos, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal. E os espíritos então respondem: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Kardec sugere para estudarmos nossas próprias imperfeições e trabalharmos incessantemente em combatê-las. Faça todos os esforços para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e é o famoso: sermos melhores hoje do que fomos ontem e melhores amanhã do que somos hoje. Em nosso aprimoramento existe a necessidade da autoaceitação, reconhecer as nossas possibilidades, nossas limitações, e não sermos dependentes da aceitação ou da desaprovação dos outros. Se olharmos em um espelho, nós podemos observar certas partes do nosso corpo que nós não gostamos. E temos o impulso de não olhar mais para aquela parte, né? Seja os olhos, a boca, o nariz, a orelha. E se não temos dinheiro para a plástica, ou às vezes não temos coragem para a plástica, nós temos que aceitar essas partes. E tem pessoas que dizem: eu não gosto de ver tal parte do meu corpo. Gostar é diferente de aceitar. A pessoa pode não gostar, mas ela precisa aceitar aquela parte do corpo dela para que ela possa psicologicamente ficar bem, né? O primeiro passo é aceitarmos o que somos para podermos melhorar e chegarmos naquilo que queremos ser. Ao lado do conhece-te a ti mesmo, usemos também o aceita-te a ti mesmo. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos aos outros. Olhem a frase: a nossa felicidade é proporcional. No dicionário está que proporcional é o que está na mesma relação com a outra coisa, em intensidade, grandeza, as partes harmoniosas, o mesmo tanto para cada parte. Queremos ser felizes, mas como está a nossa contribuição com a felicidade dos outros? Será que damos mais felicidade aos outros do que temos?
Ou será que essa proporção é um pouco desigual, pela felicidade que damos aos outros, até que temos muita felicidade? Temos mais até do que merecemos. Usamos as ferramentas que nós temos para fazer o próximo feliz? Usamos nosso sorriso, os nossos dentes, para levar alegria? Como fazemos no nosso dia a dia? Reclamamos que tudo está corrido, pouco tempo, no trabalho mal falamos bom dia. No trabalho não, Geraldo? No trabalho é mais difícil, No trabalho tem aquelas pessoas lá, a gente se relaciona com algumas, No trabalho é um pouco mais difícil a gente ter essa serenidade e ajudarmos e contribuirmos para a felicidade do próximo, Olhem essa pessoa trabalhando. Então, ainda na mensagem, a alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar. Eu morava em Itajubá, em Minas Gerais, e eu saí um dia em casa desanimado. Aqueles dias que você está desanimado, acorda desanimado, sem saber direito por quê você está ali naquela situação. E eu estava então nessa situação, e lá tem uma ponte, é uma ponte que passa carro, e também tem uma partezinha estreita onde fica passando as pessoas. E eu indo cabisbaixo, eu ouço alguém falando assim: Givago! E eu olhei, era a Lúcia, e ela de braços abertos, ela veio andando de braços abertos e me abraçou e falou assim: que bom te ver! Ela falou: tenha um ótimo dia, meu amigo, vamos estar no centro hoje à noite, vamos lá estudar, que alegria, vai com Deus, tenha um ótimo dia.
eu saí daquele abraço outro, né? Eu tive outro dia, eu estava num outro clima, né? O que apenas um abraço pode fazer, né? Para animar uma pessoa. E quantos abraços nós damos por dia? Não nos custa nada, né? Dizem que abraço não tem como dividir. Ou você tem, ou você já tem pelo menos dois. Não é assim? É assim com abraço, é assim com beijo, né? Você não economiza abraço, você não fica com abraço só para você. Mas a partir do momento que você abraça, duas pessoas já têm um abraço, né? A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside com o endereço exato na consciência tranquila, né? A prática da caridade, ela traz um sentimento de paz, uma sensação gostosa que nos deixa mais tranquilos e felizes. Uma pessoa chegou ao Chico e falou para o Chico: Chico, eu tenho tudo que uma pessoa pode querer. Eu tenho dinheiro, eu tenho casa, eu tenho poder, eu tenho respeito, mas eu não sou feliz. Por que, Chico, eu não sou feliz? E o Chico vira para ele e fala: o que você faz com tudo que você tem para fazer o outro feliz? E ele então não respondeu nada e foi embora. A gente espera que ele tenha recebido uma lição e serve para nós refletirmos também sobre o que nós estamos fazendo, o que temos para fazer o outro feliz. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível ser feliz. Humildade é a mãe das virtudes. Alguns dizem que quem a possui já tem muito das outras virtudes, né? É a virtude que é o contrário do orgulho, né? Então a verdadeira humildade se conquista após vencer o orgulho, que é uma chaga que assola a humanidade, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Para sabermos se nós estamos então no bom caminho, vamos perceber o número de aflitos que nós levamos consolo. Amor é força da vida e trabalho vinculado ao amor é usina geradora de felicidade. Em uma palestra do TED, essa moça, a Renata, ela mostrou um trabalho que ela e amigos fizeram, que em resumo é o seguinte: ela para uma pessoa na rua e pergunta, ela cumprimenta e fala: olá, meu nome é Renata, o que eu posso fazer por você agora? Assim ela carregou sacolas de compras, deu muitos abraços, comprou vassouras, varreu com essas vassouras. Uma filha procurava uma mãe há 20 anos. E eles, esses amigos, encontraram essa mãe em 48 horas. Fez uma festa para uma pessoa que estava sozinha no seu aniversário, que se chamava Renata, como ela. E ela, que já tinha passado tantos aniversários sozinha, não deixou essa pessoa acontecer o mesmo. Ela fez essa festa. E diz ela que quando ela fez uma pessoa não sentir aquilo que ela tinha sentido, ela fala que ela sentiu que ela se encaixou no universo. E ela então conta essa experiência e recomenda essa experiência para todos que a ouvem. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para a vida nova.
Vocês lembram do personagem Herd? Lembram dele? Ó vida, ó céu, lembra? Ó azar, lembra disso? Então nós lamentamos e reclamamos de muitas coisas em nossas vidas, apesar de muitos de nós fazermos poucas coisas para melhorar. Se estamos insatisfeitos com alguma coisa, temos que trabalhar para mudar esse cenário, cultivando hoje para colhermos amanhã, depois da manhã, com paciência. Lembrando que o cultivo tem o seu tempo de plantar, cuidar, crescer, colher. Vamos eliminar o herd da nossa vida? Esse ó dia, né? Ó céus, ó azar, vamos tirar ele daí, né? Quem sabe um dos aspectos da vida que nós mais reclamamos é o trabalho, né? Mas esse é uma bênção e alguns, ao invés de reclamar, têm uma visão do trabalho, como no próximo vídeo. Vejam se ele não está certo, se ele não é uma inspiração para nós. Ele trabalha no Team's Place, o local do time, que disponibiliza a seus clientes café da manhã, almoço e abraços, né? Tem duas legendas, eu não consegui um vídeo só com a legenda em português, mas eu peço que vocês se concentrem só na legenda de cima, que é de baixo, é em espanhol, né? Então vamos conhecer o Team's Place. It's a dance of magic. We serve breakfast, lunch, the house with the fun. I am Tim Harris, and this is my place. Oh yeah. Hey guys, welcome to my place. How you doing? No, I'm the best part, buddy. I love you. Have you been here before? Well, our stand will be over. Tim's Place is the special place to be at. Because if you want to off with it, fun. You guys did a great job back here. I love you guys. You guys are the best cooks ever. I was a kid. I wanted to own a restaurant. I'm going to ask my dad to help me out. I'm very glad I did. Thank you, Dad. I love you so much. I love you too, man. It's very proud of you. When he was about 14 years old, he told us that someday he was going to go on a restaurant. After we all gulped and gasped, we got to take it seriously. And the result is history. This for me, trying to live what my dreams. I'm amazingly proud of my brother. Just what he's accomplished in his lifetime. I mean, you can only dream, you know? I love As far as we know, we have not yet found another person with Down syndrome in this country that owns their own restaurant. We hope that other people will know. My favorite part of all is the people coming through that front door. Hey, how are you? I'm completely sad. I give a hug and they feel all better. Oh, thank you, Tim. No, I'm sorry for the food. The food is food, so. I double like, yeah, double fine. Oh, yeah. I put meat, honey, sheep. Oh, yeah. Então, vocês perceberam que ele tem a percepção, ele percebe aquela pessoa que não está bem quando passa na porta do restaurante e ele se preocupa com ela, né? Ele fala, aqui o importante é o abraço, comida é só comida, né? Então isso faz o sucesso do restaurante dele. Quando o céu estiver em cinza, a derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no jardim.
colheita. O que plantamos hoje, colheremos amanhã. Vamos plantar muitas coisas boas hoje no nosso caminho. Se plantarmos boas ações diariamente, se plantarmos sorrisos, se plantarmos felicidade aos outros na nossa vida, como será o nosso futuro? Não precisa de evidência para sabermos que será melhor do que hoje. É inevitável, a felicidade passa pelo caminho do amor ao próximo. Isso não é definido pelos sábios, pelos pensadores, nem pelos religiosos. Está nas leis maiores que regem o universo. Precisamos perceber que nossa consciência, ela só está tranquila quando estamos em harmonia com os que estão à nossa volta. Quando fizermos por eles tudo que está ao nosso alcance. Quando nos preocupamos com a felicidade deles, aí começamos a descobrir a nossa. É um processo natural que ninguém escapa. A nossa felicidade será naturalmente proporcional à felicidade que fizermos aos outros. Vamos pensar sobre isso, refletir se estamos fazendo felizes aqueles que estão à nossa volta ou se somos motivo de tristeza, preocupação, de embaraço. Contribuímos com a felicidade de alguém? De quantas pessoas? Doamos-nos aos outros sem interesse? Agimos de boa vontade nas situações corriqueiras? Ou qualquer pequeno favor é um enorme esforço para nós? Nos importamos com os estranhos? Ou apenas com aqueles que nós amamos? Temos a capacidade de defender uma pessoa que mal conhecemos? Ou apenas aqueles que nós queremos bem? Vamos refletir e responder sinceramente a essas perguntas. É o estudo de nós mesmos. Primeiro aceitamos, reconhecemos os pontos a melhorar e depois aceitamos o desafio de mudar para melhor. Sem humildade não há felicidade. Pessoas que só pensam nelas fazem suas escolhas e com isso acham que conquistaram a felicidade, mas a felicidade das coisas terrenas dura o tempo que dura o que causou a felicidade. Eu tenho um amigo que ele compra carro novo e ele fala, o meu carro é um bem caro, A gente demora para comprar um carro, pelo menos a maioria das pessoas, ou pelo menos eu sou assim, E ele compra carro novo e ele fala que a felicidade dura até tirar o plástico do banco. Ou até o vizinho comprar um carro melhor e o seu não ser tão melhor assim. Então, felicidade é fazer o bem pela felicidade do próximo. E tem um vídeo aqui que mostra de forma alegórica um pouco desse ponto de vista. Vamos dar uma olhadinha?
E a gratidão é importante para sermos felizes? Precisamos reconhecer que temos mais do que merecemos? Se chegarmos à conclusão que sim, já é um belo motivo para nos sentirmos amados e gratos. Um famoso escritor estava em sua sala de estudo. Pegou uma caneta e começou a escrever. No ano passado, precisei fazer uma cirurgia para a retirada da vesícula biliar. Tive que ficar de cama um bom tempo. Nesse mesmo ano, cheguei à idade de 60 anos e tive que renunciar meu trabalho favorito. Permaneci 30 anos naquele editorial. No mesmo ano, experimentei a dor pela morte de meu pai e meu filho fracassou em seu exame médico porque teve um acidente de automóvel e ficou hospitalizado por vários dias. A destruição de um carro foi outra perda. No final, ele escreveu: foi um ano muito ruim. Quando a esposa do escritor entrou na sala, encontrou triste, em meio aos seus pensamentos, por trás dele leu o que estava escrito no papel. Saiu da sala em silêncio e voltou com outro papel que colocou ao lado do papel do marido. Quando o escritor viu o papel, encontrou escrito o seguinte: no ano passado, finalmente me desfiz da minha vesícula biliar, depois de passar anos com dor. Completei 60 anos, com boa saúde, e me retirei do meu trabalho. Agora posso utilizar meu tempo para escrever com maior paz e tranquilidade. No mesmo ano, meu pai, com idade de 95 anos, sem depender de nada e sem nenhuma condição crítica, retornou à pátria espiritual. No mesmo ano, Deus abençoou o meu filho com uma nova oportunidade de vida. Meu carro foi destruído, mas meu filho ficou vivo sem nenhuma sequela. Ao final, ela escreveu: esse ano foi uma grande bênção. Eram os mesmos acontecimentos, mas com pontos de vistas diferentes. Se refletirmos que poderia ter acontecido algo mais, estaremos realmente agradecidos pelo que temos. Não é felicidade que nos faz agradecidos, mas sim o agradecimento que nos faz felizes. Sempre há algo para agradecer, e nós escolhemos como contar ou como escrever a nossa história. Portanto, fica o convite para pensarmos mais sobre o que temos, sermos agradecidos pelo que temos, arregaçarmos nossas mangas e trabalharmos pela felicidade dos outros, pela felicidade de todos que nós encontramos. E com isso teremos a certeza de que estaremos mais próximos da nossa própria felicidade. Obrigado pela paciência que tiveram comigo. Desejo a todos vocês um ótimo domingo e uma vida muito feliz. Que assim seja.